palavra, ela é como se fosse uma continuação daquilo que eu compartilhei na semana passada. Você que estava aqui continua, você que não estava, depois se quiser, pega lá no YouTube, está lá a palavra na íntegra, você pode acompanhar. Estou falando de fé, e estava falando acerca de João, eu falei um pouco sobre Pedro, André e João, Pedro, Tiago e João, que estavam no Monte da Transfiguração com o Senhor, e ali há uma troca de conteúdos, há uma troca de posições, há eventos que aconteceram naquele lugar e que estavam em curso na vida da igreja de Jesus e que nos afetam e que nos confrontam e que nos chamam a tomar uma posição. Eu comentei na semana passada, de passagem, acerca das esferas de relacionamentos que nós encontramos na Bíblia. Então, acerca da vinda de Jesus, ou de Jesus para cá, Jesus, ele tinha contato com a multidão. Então a multidão, ela seguia Jesus por todos os lugares. A multidão estava ali interessada não só na pregação de Jesus, estava interessada naquilo que Jesus tinha para dar para ela, mas eles não tinham interesse em dar nada para Jesus. Era como se fosse uma relação assim: puxa, descobri alguma coisa espiritual que é legal, então alguém me abençoa, alguém faz, alguém dá, oh, legal, legal, eu tenho que fazer alguma reciprocidade, não, aí não, eu não quero me envolver, eu quero receber, não quero me envolver, e essa é a multidão. E na multidão você tem pessoas do outro lado, assim, no extremo da multidão, falando: não quero Jesus. E na outra posição, na outra ponta, tem pessoas assim, que ficam na igreja e que fazem coisas gospel, mas fazem parte da multidão, não mudaram de posição. Eu vou explicar isso já já. Mas quando nós saímos da multidão, quem sai da multidão? Jesus, ele tinha as suas áreas de influência e as suas áreas de relacionamento. A Bíblia fala que Jesus, depois que ele morreu e ressuscitou, ele apareceu para mais de 500 irmãos, os quais a maioria estavam vivos quando Paulo escreve a carta aos Coríntios, mas alguns já tinham morrido. Então, os 500 eram uma esfera de influência de Jesus. Depois dos 500, nós encontramos na Bíblia referência em Atos capítulo 2, que tinham 120 pessoas mais ou menos que estavam lá em Pentecostes. Elas entenderam que era importante que Jesus falou: perseverem em Jerusalém até que vocês recebam. Então essas 500 pessoas foram convidadas para estar lá, mas algumas tinham coisas muito mais importantes para fazer na sua vida, tinham compromissos mesmo sérios, tinham que cuidar do cachorro, tinham que lavar o quintal, tinham que perderam de estar entre os 120 que receberam do Espírito Santo na primeira onda. Terrível, né? Aí tínhamos também os 70. Os 70 Jesus enviou, com certeza os 70 estavam no 120, é a minha inferência, eu não tenho texto para apoiar. Esses 70 Jesus mandou de 2 em 2, e eles expulsaram demônios, eles trouxeram cura, eles pregaram, fizeram coisas tremendas, enviados pelo Senhor. Depois nós temos os 12. Os 12 eram o grupo mais íntimo de Jesus, aqueles aos quais ele separou, e ele então conferiu o governo da igreja, menos Judas Iscariotes, que traiu o Senhor e foi depois embora. Depois dos 12 nós temos os 4, nós temos Pedro, André, Tiago e João, que estavam com o Senhor Jesus no início de tudo. Já vou dar os textos. Depois nós temos Pedro, Tiago e João, esses estavam no Monte da Transfiguração, esses estavam com o Senhor Jesus no Getsemane, esses estavam com o Senhor Jesus quando ele ressuscitou Jairo. Esses 3 eles estavam realmente numa proximidade maior. E depois nós temos João, que era o discípulo amado de Jesus, ele se apresentava como discípulo amado, e eu vou explicar para você por que ele podia ser considerado discípulo amado, e o que você pode fazer para ser considerado assim. Então 7 esferas de relacionamento, de proximidade com Jesus, saindo da multidão. Saindo da multidão, eu quero ler o texto para você, o texto mais confrontador que eu encontrei acerca de pessoas que estão na multidão. Esse texto ele está ali no Evangelho de Mateus, capítulo 7, versículos 22 e 23. Mateus 7, 22 e 23. E nós vamos ver uma das cenas, talvez essa cena mais, essa é a maior tragédia que alguém pode experimentar na vida e na eternidade depois da morte, é estar neste grupo, neste lugar. A maior tragédia que uma pessoa pode viver, que é essa. Muitos, Jesus falando, muitos naquele dia hão de dizer-me: Senhor, Senhor, porventura não temos nós profetizado em teu nome? Em teu nome não expelimos demônios, e em teu nome não fizemos muitos milagres. E o que o Senhor responde? Então Jesus diz: lhes direi explicitamente: nunca vos conheci, apartai-vos de mim, os que praticais a iniquidade. Quantos demônios você já expulsou? Quantos milagres você já fez? Quantas coisas você já realizou?
Isso não é garantia nenhuma de naquele dia ser acolhido pelo Senhor. Isso está na multidão. Essa é a beiradinha da multidão, é a pior beiradinha da multidão, que não é aquele que fala, não quero saber de Jesus, não quero saber de religião, não tenho tempo para isso. É estar aqui fazendo algumas coisas supostamente em nome de Jesus, ou na verdade em nome de Jesus, mas sem autorização para operar em nome de Jesus. O poder do nome de Jesus operando e a pessoa achando que estava, mas estava na multidão. Porque essa não é a resposta certa para entrar no céu. A resposta certa para entrar no reino de Deus, a resposta certa para ser recebido pelo Senhor naquele dia é: eu lavei os meus pecados no sangue do Cordeiro, eu me arrependi de quem eu era, Jesus é o meu Senhor e Salvador, e quem tem essa resposta tem acesso franqueado ao céu. Não é o que fazemos, é o que Jesus fez. Essa é a beiradinha da multidão. Não se engane, não é porque você está na igreja fazendo coisas bonitinhas, não é porque você tem uma vida razoável, ética, boa moral, coisas boas que de vez em quando até vai numa igreja, não é isso que garante acesso naquele dia. Naquele dia se fosse o caso, porque não vai ter um controle. Isso aqui é uma parábola, uma figura de linguagem que Jesus ofereceu. Ninguém chega nem na porta sem ter sido lavado pelo sangue do Cordeiro, ninguém chega nem naquele lugar sem ter se arrependido dos seus pecados e confessado a Jesus Cristo. Pelo menos é o que a Bíblia diz, e cada um decide o que faz com essa declaração da palavra de Deus. Todos têm liberdade de escolha. O Senhor é bom e o Senhor quer que todos sejam salvos e que nenhum se perca. Então os desconhecidos da multidão são esses, os que não querem saber e os que não estão realmente sabendo quem são. Essa é a multidão. Saia dela hoje, em nome de Jesus. Mas depois disso nós temos aqueles então que agora fazem parte do sistema do reino, e é tremendo. Nós podemos encontrar ali em João 10, 14, os conhecidos do reino. Então nós vamos encontrar, eu peguei assim só 2 textos para ilustrar essa parte, para você ter um fundamento de palavra, né? Já que eu falei dos desconhecidos, agora eu vou falar dos conhecidos. Jesus, ele se apresenta então em João 10, 14, eu sou o bom pastor, conheço as minhas ovelhas e elas me conhecem a mim. Nesse capítulo ainda, um pouquinho mais para frente, por favor, o 27 e o 28, nós vemos Jesus então ainda aprofundando essa relação tão tremenda, quando ele fala: as minhas ovelhas ouvem a minha voz, eu as conheço e elas me seguem. Eu lhes dou a vida eterna, jamais perecerão e ninguém as arrebatará da minha mão. Então olha que coisa diferente. Não é saber se foi evangélico, não é saber se foi do alfa e ômega, não é saber se leu a Bíblia inteira, não é saber se fez boas obras, não é nada disso. A questão é muito simples: quem é do Senhor, Ele conhece. Então quando Ele diz na porta, eu não te conheço, é porque o Senhor não fez parte da vida dessa pessoa, e essa pessoa não fez parte da vida dela. O Senhor ofereceu a salvação, o Senhor morreu por essa pessoa na cruz, o Senhor ofereceu a oportunidade, o Senhor trouxe oportunidades da pessoa ouvir a palavra de Deus, o Senhor ofereceu a oportunidade de olhar para a criação e falar: quem criou todas essas coisas? De onde tudo isso veio? Como é possível tudo isso existir? Não foi uma sopa de amebas. Foi o Senhor, o Todo-Poderoso, Criador dos céus e da terra. Ele criou todas as coisas. Precisa de mais fé para crer na sopa de amebas do que crer no Senhor Todo-Poderoso. Então o Senhor se revela na criação, o Senhor se apresenta na criação, e Ele coloca nas pessoas um desejo de vir conhecer o Criador. E como Ele conhece o coração de todo mundo, Ele sabe o que cada pessoa teve a chance de decidir escolher, e em quem está buscando o Senhor, Ele coloca alguém para apresentar a pregação de Jesus Cristo, para sair da multidão e agora ser conhecido no céu. Então não é você dizer que você conhece Jesus, porque muita gente conhece Jesus como conhece os candidatos a presidente, como conhece jogador de futebol, como conhece artista de novela. O que você conhece? Nada. O que é apresentado na mídia. O que você acha que sabe, o que você acha que você ouviu, o que você leu, o que disseram, que é o jeito da pessoa pensar, o que ela acredita, o que ela pensa, o que ela vai fazer. E na verdade isso aqui nem é a própria pessoa, é a empresa de assessoria de imprensa que projeta aquela imagem para formar uma imagem acerca de alguém. E muitas pessoas conhecem Jesus assim, conhecem Jesus, o Jesus da história, o Jesus da religião, um Jesus que para mim não interessa, muitos dizem. E isso não é conhecer Jesus, saber quem Ele é, reconhecer, ou saber que nós estamos no ano 2022 depois de Jesus. Conhecer Jesus começa por ser conhecido dEle.
e sendo conhecido dele, ele vai se revelar pela sua palavra, e ele vai manifestar o que você precisa, ele vai trazer as respostas que você sempre buscou, ele vai transformar as áreas da sua vida que você sempre precisou ser transformado, e o objetivo dele não é só fazer isso com você, mas é transformar você útil na vida dele, para assim, aí sim expulsar demônios, aí sim curar enfermos, assim pregar o evangelho, fazer a diferença na vida de pessoas, ter um ministério, ter uma influência, e apresentar a ele naquele dia obras que você fez, não para ser salvo, porque ninguém pode ser salvo por boas obras, mas depois de salvo, nós fomos salvos para as boas obras, as quais ele de antemão preparou para que nós andássemos nelas, e as nossas obras agora não são uma obrigação, mas são uma expressão de gratidão, uma expressão de amor. Jesus me salvou, eu preciso servi-lo, nem que seja simplesmente chegar no culto às 10h30, porque é a hora que começa. É uma boa obra que muitos de vocês podem começar a fazer na semana que vem. Chegar às 10h30, é legal, é uma obra que você apresenta a Deus com excelência, não é assim? E o que acontece então é que agora as boas obras que nós fazemos, é para naquele dia, chegar diante do Senhor, e lhe apresentar: Senhor, está aqui as coroas, isso não é meu, isso é do Senhor. É aquela coisa que eu sempre falo do Dia dos Pais. O filhinho chega e: pai, me dá o dinheiro. Para quê? Porque eu preciso comprar um presente para você, porque é Dia dos Pais. Porque ela não tem nada que seja dele, não é assim? Quantos pais já viveram isso, né? É assim que o Senhor nos trata. Ele prepara as boas obras para nós fazermos, para dar para Ele. Não é tremendo isso? E Ele ainda nos dá galardão por termos feito isso. Isso é tremendo, isso é Pai amoroso. Então não é falar de religião, é falar de paternidade. Falar que o Senhor é o Pai que quer filhos por adoção. Nós que não éramos filhos, nós que estávamos longe, rebeldes, filhos da ira, a palavra de Deus diz que nós éramos, mas Ele nos alcança com o seu amor, e Ele nos quer com Ele, e Ele pagou todo o preço. A cruz de Cristo é o preço pago, para tirar as pessoas da multidão, para fazerem parte do seu reino, e agora serem conhecidos e terem a vida eterna. A vida eterna, ela é tremenda, porque na verdade todos nós vamos viver para sempre. Isso é muito sério, porque existe a vida eterna, mas existe a morte eterna. O Senhor nos criou para a eternidade, a sua alma é eterna, por isso que você tem a sua sensação de fazer projetos que você acha que você tem 1000 anos para realizar. Eu continuo achando que eu tenho 1000 anos para realizar, mas algumas coisas eu já começo a perceber que não tem tanto tempo assim. Algumas coisas mudam, mas essa sensação interior ela é real, porque Deus nos criou uma alma eterna e imortal. Agora, a morte não é bater com as botas e cair, e morrer e parar. Não é isso que é morte. A morte é separação. A morte é a separação desta identidade, que é a identidade do Haroldo que está aqui dentro. Isso aqui é só a minha casa transitória para eu viver nessa terra. Esse corpo é o que me dá o direito de viver aqui. O dia que esse corpo parar de funcionar, o Haroldo vai embora e não fica aqui. E isso que é morte, a morte é separação do que é a minha parte material, da minha parte não material, do que é visível em mim, do que aquilo que não é visível. E quando nós morremos, nós aqui não vamos morrer em nome de Jesus, que nós vamos ser arrebatados. Eu continuo profetizando isso, em nome de Jesus, a vinda do Senhor. Mas se fosse o caso de alguém morrer, imediatamente vai para o seu destino eterno. Quem morreu sem Cristo, vai ficar separado de Deus para sempre. Essa é a morte eterna. É a segunda morte que a Bíblia fala, separação de Deus definitiva e eterna, num lugar que Deus não criou para mandar uma única pessoa, porque para esse lugar Ele só vai mandar os anjos caídos. Ele preparou esse lugar que a Bíblia chama de inferno, para anjos que pecaram, para Satanás e seus anjos. Esse é o lugar que Deus preparou como alternativa à presença dEle. Quem não quer a presença do Senhor, vai então para o lugar que tem a ausência total do que é a presença de Deus. Se a presença de Deus há delícias, nesse lugar há tormentos. Se na presença do Senhor há luz, luz que não dá para, é indescritível, naquele lado há trevas, densas trevas. Se aqui há esperança, aqui há desespero, e por aí vai. A ausência total do Senhor gera esse lugar, e nesse lugar era somente para irem os anjos e Satanás que não quiseram a presença do Senhor. Mas alguém que morre sem Jesus e que não foi feito filho e que não tem acesso à presença de Deus, o único lugar que sobra no mundo do Espírito é para este lugar. Deus nunca quis mandar ninguém para lá. Essa aqui é a morte eterna. Mas quem recebe a Jesus Cristo, recebe do Senhor Jesus vida eterna. A eternidade ela é intrínseca, mas agora a vida é um destino completamente diferente.
E a coisa mais importante que alguém tem que fazer na sua existência é ter certeza de o que pensa, por que pensa que vai estar no céu. Por que que pensa? Qual é o fundamento para ter certeza de que encontrou a resposta definitiva? Porque a pior coisa é descobrir naquela hora do lado de lá que estava redondamente enganado. Não tem recurso, não tem volta, é definitivo. Por isso que Jesus fez o que fez. Por isso que Jesus morreu a morte que morreu. Por isso que Jesus, ele desistiu de ser quem ele era na eternidade anterior, para se tornar alguém reconhecido em figura humana. Jesus era espírito. E a partir de agora, Jesus, ele tem um corpo glorificado como que nós teremos, mas ele não vai voltar ao seu estado original por amor a nós, porque essa era a única maneira de nos salvar. Jesus não tinha como vencer a morte, se não fosse morrendo a morte e ressuscitando. Não havia vitória, não havia esperança, não havia solução. Jesus morreu para que nós pudéssemos então agora ter vitória sobre a morte. A morte é o último inimigo a ser vencido, Jesus venceu. A morte ainda está agindo por mais algum tempo, até acabar esse tempo dado pelo Senhor aos homens, até que venha a eternidade. E aí a morte é lançada no lago de fogo também, como a Bíblia nos diz, e acaba a morte. Não há mais morte, não há mais tristeza, não há mais pranto, não há mais dor. As primeiras coisas passaram, e o Senhor nos dá então um novo tempo. Esta é a perspectiva daquele que sai da multidão e entra agora no sistema do Senhor, nos 7 níveis que eu coloquei como uma figura. Então, os níveis de proximidade do Senhor não são estabelecidos pelo Senhor, mas são estabelecidos pela nossa dedicação e pelo nosso desejo de nos aproximarmos dEle. Você entende isso? O Senhor quer todos nós perto dEle. O Senhor tem algo preparado para cada um de nós. E quanto mais perto do Senhor, mais sensíveis à sua voz, mais sensíveis à sua palavra, mais distantes da multidão, porque da multidão para cá é uma transição. É quase que físico, se eu pudesse colocar algo no mundo espiritual como físico. Então a multidão é fora, aqui nos 500 é como se fosse entrada, e não são 500, eu estou usando uma figura, mas ainda conforme nós vamos nos aproximando do Senhor, conforme nós queremos mais, Ele vai nos dando mais, conforme buscamos mais, Ele nos oferece mais. E como recebemos mais do Senhor? Pela fé na sua palavra. Porque Ele revela o que Ele quer para nós, a partir da sua palavra escrita e revelada. Muitas vezes nós transformamos a vida cristã em aprender conteúdos, aprender textos bíblicos. Isso é uma bênção. Está cheio da palavra de Deus, é uma bênção, é maravilhoso. Porque quando chega uma situação de confronto, ou de susto, ou de um imprevisto na vida, a primeira coisa que nós vamos falar é o quê? Senhor Deus, me ajuda. Pai, eu confio na Tua palavra. Senhor, o Senhor é bom e o Senhor me guarda. Aleluia, porque o Senhor está comigo, e não palavrões. É claro que vocês são crentes que não falam palavrões, mas tem crentes que quando chega uma situação horrorosa, a primeira coisa que fala é um palavrão. Por quê? Porque a boca fala do coração está cheio. E tem crente que tem mais palavrão no coração do que a palavra de Deus. Ter conteúdo de palavra é importante, é fundamental. A palavra transforma nossos valores, a palavra transforma a nossa ética, a palavra transforma a nossa vida, a palavra nos enche de sabedoria, porque na palavra do Senhor encontramos sabedoria, e tudo isso é uma grande bênção. Mas se a palavra estiver entre milhões de aspas, somente neste ponto, nós perdemos uma parte fundamental do propósito de Deus na sua palavra. Porque o propósito de Deus na sua palavra é que pela sua palavra nós venhamos a exercer fé nas situações, nós venhamos a pôr a palavra em movimento. A palavra não pode ser um conhecimento estático na nossa vida, a palavra tem que ser algo dinâmico na nossa vida, para que diante das situações da nossa vida, as questões que o Senhor previu e nos deu na sua palavra, a Bíblia chama de as suas preciosas e muito grandes promessas. Essas promessas, através da nossa fé, ela agora exerce poder transformador na vida que nós vivemos e na vida das pessoas que nos derem ouvidos. Então a palavra, nós temos que conhecer a palavra, mas aí a palavra diz o seguinte: tornai-vos, pois, praticantes da palavra e não somente ouvintes, enganando-vos a vós mesmos. O que significa, eu sempre pensei, né? O que significa tornar praticante da palavra que não seja fé? Talvez fazer algum tipo de exercício com a palavra. Então estou praticando a palavra, estou me exercitando a minha memória, estou exercitando a minha capacidade de decorar versículos. Não é isso que é praticar a palavra. Praticar a palavra é pôr a palavra em movimento.
Praticar a palavra é usar a palavra nas situações da vida e não reagir nas situações da vida como as pessoas do mundo que não têm esperança reagem. Porque para as pessoas do mundo, uma situação, um diagnóstico de uma enfermidade incurável é o fim da linha. Para o crente que crê é o começo do milagre. Glória a Deus, alguém me entendeu? Eu vou repetir de novo. Para uma pessoa que não crê no Senhor, um diagnóstico sem saída é uma sentença de morte, mas para um crente no Senhor Jesus Cristo é o início de um milagre. Você percebe como a gente tem uma programação mental contrária à palavra de Deus? O que eu falo que absurdo que ele está falando. E é um absurdo mesmo aos olhos humanos. A palavra de Deus, Paulo diz que o Evangelho é loucura para os que se perdem, mas é poder de Deus para a salvação de todo aquele que nele crê. E como é que a gente pratica a palavra? Então, trazendo a palavra para a vida diária, para as situações da vida diária, para as dificuldades que nós temos, para os confrontos que nós temos, para as ameaças que nós vivemos, para as conquistas que nós vamos estabelecer, para a vida que nós vivemos, a vida diária. Agora, se nós temos zero palavra, a Fúvia sempre fala, vou adaptar a oração à palavra, então eu colocaria o seguinte, que sem oração e sem palavra, nenhum poder, pouca oração e pouca palavra, pouco poder, muita oração e muita palavra, muito poder. O poder do Espírito Santo, ele não se move contra a nossa vontade, mas ele se move pela nossa fé em permitir que ele atue, quando nós entendemos e cremos que o que estamos desejando tem base na palavra. Não é fé na sua fé, não é um desejo, um pensamento positivo que faz alguma coisa acontecer, mas é a palavra de Deus praticada, é a palavra de Deus vivida, é a palavra de Deus provada, é a palavra de Deus liberada para que alguma coisa sobrenatural aconteça, como a Bíblia disse que aconteceria. E nós temos como igreja que romper limites em nome de Jesus. Estou profetizando isso. Em nome de Jesus. Habite ricamente em você a palavra do Senhor. Agora, como é que você vai saber o que Deus quer fazer na situação? Se você não tem versículos da Bíblia em você para o Espírito Santo usar e trazer à sua memória. Está entendendo isso? E nem sempre as pessoas entendem a palavra. Precisamos do Espírito Santo para isso. E é aqui que eu quero chegar então. Por que João se considerava um discípulo amado? Por que as pessoas, os discípulos achavam que João ele não ia morrer? O que aconteceu quando Jesus falou com Pedro? Isso aqui está no finalzinho do Evangelho de João, lá no capítulo 21. Eu vou contar para vocês, depois vocês leem em casa, eu quero ficar mais livre. Então o que acontece? Depois que Pedro negou Jesus 3 vezes, muitos de vocês sabem que Jesus, quando chamou, vai dizer aos discípulos, e Pedro, ele mandou a primeira missionária que Jesus comissionou depois da sua ressurreição, não foi nenhum dos 12 discípulos, porque eles estavam todos escondidos com medo. A primeira pessoa foi Maria Madalena. Tá bom para você, não? Maria Madalena foi a primeira missionária, porque Jesus falou para Maria Madalena que estava lá na porta do sepulcro esperando, podia ser morta, tinha os guardas lá, da guarda romana, e ela estava lá. Aí Jesus falou, vai dizer para os discípulos, e a Pedro. E aí ela foi e pregou para os discípulos, Jesus ressuscitou. Aí aqueles caras que andaram 3 anos e meio com Jesus, sabe o que eles falaram? Não é possível, ele morreu. Não creram. Aí Jesus, quando ele aparece no meio dos discípulos, ele entra naquela sala fechada, ele primeiro declara, paz seja convosco. Provavelmente que eles ficaram apavorados, viram um espírito entrando. Mas depois ele lança em rosto dos discípulos a incredulidade deles. Ele pregou muitas vezes que ele iria ressuscitar. Ele mandou Maria Madalena, olha eu vi, mandou Cleopas e o outro discípulo lá no caminho de Emaús, eles não creram. Esses caras são iguais a gente, como nós éramos. Eles eram incrédulos. Eles ouviram a palavra do Senhor. Eles ouviram as promessas do Senhor. Ouviram a pregação de pessoas acerca da palavra do Senhor. E quando eles ouviram a palavra, eles falaram, eu não posso crer que Jesus ressuscitou. Foi isso que eles estavam vivendo. E aí Jesus chega e lança em rosto a incredulidade deles. Eles viviam que nem a gente, as mesmas lutas que a gente tinha. Eles eram assim, mas eles não ficaram assim. Eles começaram assim, mas eles foram transformados depois. Depois eu vou falar sobre isso. Eu quero dizer para vocês, é o seguinte, quando Jesus manda uma palavra, Ele espera que a gente venha a crer nela. O Pedro,
depois que Jesus conseguiu contornar toda essa situação, ele chega para Pedro, naquele encontro que você já conhece, que ele 3 vezes ele pergunta para Pedro: Pedro, tu me amas? Mas tu me amas ágape, que é um amor sacrificial, é a expressão maior de amor. Aí o Pedro fala: Senhor, eu filéu, eu gosto muito do Senhor. E Jesus vai perguntando, ele fica constrangido com aquilo e tudo mais. E o Pedro manteve a coerência dele naquele momento, porque depois, cheio do Espírito Santo, tudo mudou. Quando Pedro se converteu, Jesus falou: quando você se converter, você vai. Quando ele foi cheio do Espírito Santo, a coisa mudou. Mas aí o que acontece? O Pedro, Jesus falou para ele o tipo de morte que ele iria passar como alguém de Jesus num tempo de perseguição pelo Império Romano e por tudo que estava acontecendo. E aí então, Pedro sendo Pedro, Jesus perguntou: você vai morrer assim? Aí o Pedro virou e falou assim: e quanto a esse? O que vai acontecer com o João? Aí Jesus, assim, com maior doçura, ele responde assim. João 21, 22 e 23, capítulo 21, versículos 22 e 23. Se eu quero que ele fique até que eu venha, que te importa? Olha que resposta doce e fofa de Jesus. Se eu quero que ele fique, o que te importa? Você pode entender assim? Se eu quero que ele fique, Jesus, se eu quero que ele fique. Jesus falou de uma maneira contundente, era um absurdo o que o Pedro estava falando, estava tratando dele, ele quer saber do outro. Isso não acontece na igreja, glória a Deus por isso. E aí, então se tornou corrente entre os irmãos o dito de que aquele discípulo não morreria. Ora, Jesus não dissera que tal discípulo não morreria, mas se eu quero que ele permaneça até que eu venha, que te importa? A palavra do Senhor ficou viva nesse momento. E você vai acompanhar comigo por quê. Mas antes eu quero tratar um pouquinho do porquê que o João, ele era o discípulo amado. No Evangelho de João, o discípulo amado, Jesus, o de Jesus, ele traz uma revelação tremenda que eu tenho certeza que o João abraçou de uma maneira tremenda. João 14, 21, há uma promessa do Senhor, e é essa promessa que eu quero trazer para você e para mim, para que o Senhor se manifeste nas nossas vidas. Esse texto ele é poderoso, porque ele diz que aquele que tem os meus mandamentos e os guarda, esse é o que me ama. E aquele que me ama será amado do meu Pai, e eu também me manifestarei a ele. E eu também o amarei, obrigado, e me manifestarei a ele. E a gente lê, a gente acha um texto tão lindo, tão bonito, mas a gente quase que nem sempre a gente é confrontado a crer que então se eu manifesto o meu amor para Jesus, é guardando os seus mandamentos. Aí você fala: Haroldo, não é para guardar a lei. Tudo bem, não é para guardar a lei para salvação, mas se você vai ali ler o Sermão do Monte, Jesus tem um monte de mandamentos que ele dá no Sermão do Monte que a gente pula, ou não considera figura de linguagem. Eu estou fazendo estudos sobre isso. Não ande ansioso, jejue, ore assim, faça isso, não faça aquilo. Tem um monte de ordens de Jesus. Mas nós temos uma lavagem cerebral tão forte feita pela religião, que a gente lê como se Jesus estivesse dando um monte de sugestão de coisas boas e fofas para a gente fazer, que não são ordens. E são ordens, são mandamentos, os mandamentos dele. Então se eu levo a palavra dele a sério, ele vai me levar a sério. E se eu faço isso, é a minha maneira de expressar o meu amor. Hoje em dia eu acho lindo, reunião de jovens, aquela multidão de jovens. Jesus, te amo! E manda beijinho, eu acho lindo aquilo. Mas eu quero saber se guarda a palavra depois. Quero saber se obedece, porque assim que Jesus se considera amado, é quando alguém guarda a sua palavra, obedece a sua palavra, e não quando fala te amo e manda beijinho. Isso não significa nada no reino de Deus. Pode significar aqui na terra, fica bonito, parece uma pessoa consagrada, apaixonada por Jesus, mas eu quero ver o dia a dia. Eu quero ver no problema dele, eu vou prestar conta de mim, eu quero que o Espírito Santo fale ao coração, e eu preciso mudar a minha maneira de dizer para o Senhor que eu amo, que é guardando a palavra, porque se eu não guardo a palavra, eu não amo coisa nenhuma, e o que é pior é que na igreja eu posso fazer um papel bonitinho, mas diante do Senhor eu não posso fazer, porque Ele sabe do meu coração. Quem vai enganar o Senhor? Quem vai dizer que ama e não está nem aí para a palavra?
É fácil? Não, mas quando eu decido, o Espírito Santo ajuda, o Espírito Santo fortalece, eu me encho da palavra, a minha carne vai sendo morta, a minha velha natureza vai caindo, a minha nova natureza vai se manifestando, e eu vou sendo transformado de glória em glória. E sabe quem vai saber disso? A minha mulher, que está comigo todos os dias. Ela está me dando uma nota 7,5, estou indo bem, vou passar de ano com 10 em algum momento, nem 7,5. Glória a Deus. Uau! Gravou aí, glória a Deus. O Senhor não nos quer transformar em seres religiosos. Ele quer nos transformar em pessoas cheias do amor dEle. Porque cheios da palavra, nós estamos cheios de amor, estamos cheios da palavra. O Senhor vai se manifestar em nós e através de nós, e aí o mundo vai crer na nossa unidade como igreja. Se nós somos uma igreja cheia de amor, se nós nos amamos uns aos outros, se nós nos perdoamos uns aos outros, mesmo que a pessoa não te peça perdão, você perdoa. Isso é poderoso, isso é transformador. Então o João, por que ele disse que ele era o discípulo a quem o Senhor Jesus amava? Porque ele guardava os mandamentos do Senhor. E à medida que ele amava o Senhor e guardava e obedecia a sua palavra, o Senhor trazia ele mais para perto. E na ceia, ele que estava junto do Senhor, ele que foi ali, aquele que estava do lado de Jesus, aquele que estava ao pé da cruz, quando o Senhor Jesus estava morrendo, e antes de morrer, Jesus amava tanto João, que o que ele fez? João, cuida da minha mãe, porque agora eu estou indo embora. Ele confiou no João para entregar a mãe dele, viúva, e que agora o primogênito morria daquela forma horrorosa. João, cuida da minha mãe. Jesus gostava de João? Não. Confiava em João? Não. Amava João? Não. Sim. Mas como é que o João conquistou aquele lugar? Porque a Bíblia diz que Deus não faz acepção de pessoas. Tudo aquilo que está disponível para você e para mim está disponível a qualquer pessoa que creia. Não importa de onde você vem, para onde você vai, onde você mora, onde você estudou, o que você fez da vida, não faz diferença nenhuma. Isso é só no mundo que faz diferença. A acepção de pessoas é um lixo do inferno. Qualquer forma de preconceito social, racial, étnico, qualquer que seja, é do inferno. E nós rejeitamos em nome de Jesus, porque Jesus pagou o mesmo preço por cada um de nós. Então nós somos todos diferentes, mas temos o mesmo valor. Eu já falei essa frase várias vezes aqui, eu vou martelar sempre, porque essa frase ela é verdade, ela é a realidade. Então o que o Senhor teve para João, Ele tem para você e tem para mim hoje. E aí nós podemos dizer, eu sou amado do Senhor, eu sou amado do Senhor. Aleluia. Mas a gente precisa conhecer os mandamentos. Quem que lia a Bíblia contra si? Eu sempre esqueço, eu preciso lembrar, vou lembrar, Jonathan Edwards. Ele lia a Bíblia contra si. Sabe como o crente médio lê a Bíblia? Ele pega a Bíblia assim, Davi sou eu. João sou eu. Promessas, são todas minhas. E é verdade, são todas. Vou ler Salmos. Vai, arrepende do teu pecado e não, isso aqui não é para mim. Tenho contra ti que você abandonou o primeiro. Não, isso aqui não é para mim. Nós não lemos a Bíblia contra a gente. Nós não pegamos o texto que nos confronta. A gente gosta dos textos bons. Quando eu era garoto lá em Barbacena, vocês não tinham nascido ainda, tinha tinha um senhorzinho que ele andava pela rua, tinha lá uma caixinha assim, um postinho, e tinha um papagaio lá. Se fosse hoje, matava esse cara, tem um papagaio preso ali, o periquito preso ali. Aí ele chamava realejo. Ele tocava uma musiquinha, quando parava a musiquinha, abria a portinha, aí o periquito pegava lá um negocinho, um pensamento, uma coisa boa, aí dava um dinheiro para o cara, e ali tinha uma coisa boa falada. Aí os cristãos, eles evoluíram, adaptaram e transformaram isso aqui na caixinha de promessas. É mais ou menos a mesma coisa, não tem o periquito, não tem a musiquinha, mas é a mesma coisa, só texto de coisa boa. E só a parte do que Deus vai fazer, não a parte do que a gente precisa fazer. Sabe como é que é isso? Então as promessas de Deus para mim, eu quero todas. Aí não acontece nada. Cadê Deus? Aí briga com o pastor. Tem pressupostos para aquelas promessas se cumprirem. Não é porque está escrito, tem que colocar fé naquelas promessas para elas se cumprir. Não é porque leu, ou porque o versículo caiu na tua cabeça, que a coisa vai acontecer. Nós temos que exercer fé no que nos está sendo apresentado da palavra.
Agora a parte, se atentamente você fizer isso, vírgula, então farei isso, essa parte as pessoas pulam, e não nós em nome de Jesus. Mas se nós nos enchemos da palavra e das promessas do Senhor, podemos saber que Ele vai cumprir as suas palavras em nós, porque Ele não faz acepção de pessoas. Então se nós guardamos os mandamentos do Senhor, se nós aprendemos, se nós vamos lá ler o Sermão do Monte contra nós, e é isso que eu comecei a fazer ontem, ler o Sermão do Monte contra mim, e falar, meu Deus, eu preciso me converter. Tem coisas na minha vida que eu preciso de mudança. A palavra vai nos constranger e nos confrontar com amor. Se eu perguntar para você o que as pessoas dessa igreja precisam mudar, começando dos pastores, você tem uma lista, um monte de coisa. Todos nós desenvolvemos um senso crítico acerca uns dos outros, não é isso? Agora se eu falar, e para você, o que você tem que mudar? Ah, eu sou muito perfeccionista, esse é meu maior defeito, eu sou muito perfeccionista, né? Nós não achamos que nós temos que mudar nada, os outros têm que mudar, mas a verdadeira mudança começa em nós, a palavra de Deus nos diz. E João então, o que ele diz? Eu sou discípulo amado. Por quê? Porque eu guardo a palavra, eu guardo a palavra. E sabe uma coisa? É verdade que o João guardava a palavra. Sabe por quê? Olha a coisa tremenda. Eu fui fazer aqui as minhas pesquisas, né? Então, o Evangelho de João, ele escreveu mais ou menos no ano 80, entre 80 e 95 depois de Cristo. Mas ele foi vivenciado de 30 a 33, 33 e meio depois de Cristo, tá certo? Ainda tem gente, os caras da cronologia, os preciosistas, Jesus provavelmente nasceu de 2 a 4 antes de Cristo. O que não faz sentido é que o calendário tem alguns problemas, tem algumas quebras, tudo bem? Mas o fato é que mais ou menos nessa época foi que João vivenciou com Jesus. Então o que o João escreveu no finalzinho, aí, no ano 90 mais ou menos, né, 80 a 95, aconteceu no ano 30 a 33, no caso aqui 33 e meio foi no finalzinho depois de Cristo. As cartas do João, ele escreveu também mais ou menos entre 85 e 95. E Apocalipse, João escreveu entre 90 e 96. Então veja o que acontece. João disse, o que Jesus disse, não é que eu, João, porque João fala dele na terceira pessoa, né? Não é que eu não vou morrer, não foi isso que Jesus falou. Então João sabia que não era verdade, que ele não ia morrer, ele sabia que ele ia morrer. Só que o João, ele era um dos discípulos mais jovens daquele grupo que Jesus separou para si. E o que aconteceu é que então se passaram 65 anos. E o que aconteceu? Todos os discípulos foram morrendo, não de idade, mas foram martirizados, foram ali perseguidos, e todos eles foram morrendo. João passou um monte de coisas, mas o João não morria. Acho que os caras até começaram a falar, gente, acho que o negócio é sério, acho que o cara não vai morrer, olha aqui que já passou e tudo mais. Tal. Até que ele foi exilado na ilha de Pátimos. E o que acontece na ilha de Pátimos? João está lá. Parece que foi abandonado, parece que foi esquecido. Não tem mais ninguém, não tem para onde ir. Ele vai ficar ali até apodrecer e morrer. Mas ele guardava no coração dele. O Senhor Jesus falou, aquele que me ama, guarda os meus mandamentos. E a esse eu amarei e me manifestarei a ele. E o que acontece na ilha de Pátimos? Jesus vem. E Jesus visita João. E Jesus aparece para João cheio de glória. João aparece de uma maneira, João descreve Jesus de uma maneira tão gloriosa, que o João cai como morto, porque ele não suporta a glória do Senhor Jesus, que veio se manifestar a ele, como prometeu que faria, quando parecia que não tinha mais jeito, que não tinha mais esperança, que tinha acabado tudo. Jesus cumpriu a palavra. Foi isso que ele disse que faria. Eu vou me manifestar a ele. Se eu quero que ele fique até que eu venha, o que te importa? Você me segue, mas eu falo com ele de acordo com a fé dele, com o propósito que eu tenho na vida dele, e você segue na sua vida. Em nome de mim mesmo, disse Jesus para Pedro. Esse texto é uma promessa, não para João. Esse texto é uma promessa para você e para mim. Quando eu falo que ninguém vai morrer aqui, mas vamos ser todos arrebatados, é a palavra profética que eu posso dar, e que eu quero dar sempre aqui na igreja, de que ninguém vai morrer em nome de Jesus. Eu falo isso, eu profetizo isso, eu entendo que
Pela posição espiritual que eu ocupo, eu tenho realmente legalidade para falar isso. E se você crê, isso pode acontecer na sua vida. Mas eu quero dizer que isso acontece na sua vida ainda mais se você fizer o quê? Se você obedecer o que Jesus disse. Se você guardar os mandamentos do Senhor. Se você se encher da palavra. Ele vai se manifestar a você. Quando ele vai se manifestar? Definitivamente, o arrebatamento da noiva é uma manifestação do Senhor Jesus, como a gente lê na Bíblia. É o encontro do Senhor nos ares. Não é a volta do Senhor Jesus definitiva, mas é o encontro do Senhor nos ares. Essa é uma manifestação do Senhor. E eu quase que chego a pensar, eu não posso criar essa doutrina, mas eu quase que eu creio que o Senhor ele vai arrebatar os que são dele que creem. Que vigiam e oram, que guardam a sua palavra, que estão interessados na sua vinda, não importa o que acontece com todo mundo ao redor, eles estão focados que o Senhor venha, eu quero fazer a vontade dEle, eu quero ser transformado, eu quero me libertar de pecado, eu quero me libertar do que me prende, eu quero me libertar de opressão, eu quero viver o que o Senhor tem para mim, eu quero viver o melhor que Ele tem para mim, em nome de Jesus, é uma decisão. E eu não consigo entender as pessoas que estão na beiradinha aqui, falar, se Jesus voltar tudo bem, mas é que eu tenho que curtir aqui a vida, tem muita coisa que eu ainda quero viver, que eu não vivi, tem crente que fala isso, e eu não sei se esse cara é o cara da multidão que está para cá, fala assim, mas eu fiz tantas coisas, você vai descobrir naquele dia que não tem nada, porque nunca esteve, ou você vai descobrir, meu Deus, quanto tempo que eu perdi, gastei tanto tempo com porcaria, coisa que eu não trouxe para cá, ficou tudo, todo o meu tesouro, tudo que eu sacrifiquei a minha vida inteira para conquistar, ficou tudo na terra, está tudo queimado, e eu estou aqui no céu agora e não tenho nada para apresentar para o Senhor Jesus. Essa é a maior tragédia para o crente. A maior tragédia para o cara da multidão é não estar lá naquele dia. A maior tragédia para o crente é estar lá naquele dia e estar lá de mãos vazias diante do Senhor. Porque eu não consegui resolver. Porque foi difícil. Porque meu pai, porque minha mãe, porque minha mulher, porque meu chefe, porque o presidente, porque o governador, porque o meu pastor, porque o bispo, porque o papa. E não fez. Queridos, eu quero dar um gás em vocês, nesse tempo, em nome de Jesus. Porque eu quero dar um gás para mim mesmo. Não é fácil manter a posição. É que quando eu venho para pregar aqui, o Espírito Santo tem me tocado tanto, que eu tenho tido mais coragem de falar algumas coisas para vocês, que eu falo por amor. E eu falo para vocês porque eu preciso ouvir para mim. Eu não estou falando façam vocês porque eu estou fazendo tudo. Eu estou falando vocês, façam vocês porque eu estou indo junto também, tentando fazer. E nós precisamos mudar. Então, quanto mais próximos, mais perto das experiências mais poderosas com o Senhor, aqueles caras viveram. Então, Pedro, Tiago e João estavam no Monte da Transfiguração, que nós falamos a semana passada. Viram a filha de Jairo ser ressuscitada. Foram chamados por Jesus para estar com ele no Getsemane e não conseguiram orar, mas estavam lá. Depois, quando a gente vai para os 12 viveram coisas extraordinárias com o Senhor, mas João, Pedro, Tiago, André, viveram essas mesmas coisas com ele, viveram essas que só eles viveram as outras que esse grupo maior viveu. Os 12 estavam com os 70, então os 70 fizeram coisas extraordinárias, eles chegaram para Jesus maravilhados, Senhor Jesus, até os demônios, eles se submetem ao teu nome. Então os 70 tinham os 12, tinha os 4, tinha os 3 e tinha o 1, os 70, que experiência tremenda, mas os que foram dos 12 tiveram mais, os que foram 4, os que foram 3, os que foram 1 tiveram mais do que os 70, os 120 estavam em Pentecostes, caiu aquele poder do Espírito Santo, mudou tudo, impactou tudo, mas dentro daqueles 120 estavam os 70, estavam os 12, estavam os 4, estavam os 3, estavam o 1. E também dos 500, Jesus apareceu para eles. Jesus considerou eles pessoas tão importantes, que ele fez questão de aparecer para esses caras depois que ele ressuscitou. Mas então é legal fazer parte dos 500, mas é melhor dos 120, é melhor dos 70, é melhor dos 12, é melhor dos 4, é melhor dos 3, é melhor ser João. É uma bênção fazer parte de cultos cheios de poder. E nós estamos caminhando para ver isso acontecer de maneira mais derramada em nosso meio. Mas é melhor fazer parte também daqueles que têm experiências mais íntimas, aqueles que têm experiências mais particulares, aqueles que estão amados do Senhor aqui. É tudo bom viver tudo isso aqui, mas só aqui é pouco.
É pouco, porque ali tem mais. Caminhando para a intimidade tem muito mais do que ficar no que todo mundo está recebendo, é uma bênção. Mas saia da mesmice, em nome de Jesus. É uma bênção, nossos cultos são uma bênção. Quem vem aqui fala, puxa, como tem presença de Deus, glória a Deus, adoração, que maravilha, glória a Deus. Mas tem muito mais. Tem mais do que acontece às vezes lá em cima. Tem mais o que acontece às vezes aqui na plataforma, tem mais o que acontece ali na porta, tem mais o que acontece para quem serve, tem mais o que acontece para quem prega o Evangelho. Querido, você está cheio do poder do Espírito Santo quando você vai pregar. O Espírito Santo vai encher a sua boca quando você decidir pregar para alguém, porque Ele sabe que você não consegue converter ninguém, nós não convertemos ninguém, nós podemos no máximo emprestar a boca para pregar, porque quem converte é Ele. Mas se você não estiver disponível, Ele vai achar outra pessoa. E aí a nossa coroa vai para alguém. A obra do Senhor vai ser feita, apesar da gente. Meus queridos, eu quero muito em nome de Jesus, cada vez mais. Vocês perceberam que volta e meia eu estou voltando para esse lugar, porque eu quero mesmo, eu tenho visto mudança na vida de vocês, eu tenho ouvido coisas, mas eu vou dizer, Deus tem mais para nós como igreja. E mais acontece quando cada um de nós aprofundar a nossa experiência com o Senhor. Mas sabe de uma coisa? Aprofundar a experiência com o Senhor começa por sair de alguns lugares. Você precisa perdoar pessoas. Você precisa sair de cativeiros. Você precisa perceber que tem áreas espirituais da sua vida que ainda são prisões de demônios, que te prendem. Você não consegue sair, você não consegue avançar. Alguma coisa, você está lutando e não sai do lugar, e não sai do lugar. Jesus já te libertou. Jesus já pagou o preço. A gente precisa dar valor devido para aquilo que é passageiro nessa vida. A gente gasta muito tempo tentando resolver alguma coisa da nossa vida com o nosso braço, com a nossa força, com a nossa lógica, com situações humanas. E nós gastamos muitas vezes mais tempo com isso do que em oração diante daquele que pode resolver todas as coisas. Fé. Então, em nome de Jesus eu oro, para que nós possamos passar por uma transformação ainda maior e mais profunda como igreja. Meu querido, minha querida, se você tem que perdoar alguém, perdoe independentemente da pessoa te pedir perdão. Sabe por quê? Porque o problema fica com você se você não perdoa. Deus não vai falar, a pessoa não te pediu perdão. Claro que você podia não perdoar. É lógico, ela nem te pediu perdão, por que você vai perdoar? Jesus manda perdoar. Nós já perdoamos tanta gente nessa vida, tanta coisa. Uma mais ou uma menos, glória a Deus, porque nós aprendemos o poder do perdão. Sabe o que isso faz? Nós somos livres. Somos livres. Ninguém me prende, ninguém me afeta, em nome de Jesus. Mas sabe como eu aprendi isso? Não perdoando e descobrindo o peso que era não perdoar. Você já tem experimentado o poder do Senhor na sua saúde, na sua casa? Profetize. Nós vamos profetizar saúde já, mas sabe, começa na sua casa, você profetiza, você reage, você... Eu lembro que tinha uma figura que era indignar. Ficar indignado com uma coisa. Um dos maiores exemplos de indignação que eu ouvi na minha vida, eu vou fechar já, foi aquele cara que eu contei já algumas vezes no meu testemunho, que ele me inspirou com a fé dele, que ele conhecia o poder do Espírito Santo de Deus e eu não conhecia ainda. E quando eu conheci, eu comecei a conversar com ele, ele falou, vai lá, vai orar, Haroldo, vai fazer alguma coisa. Ele me abençoou muito. E aquele cara, ele estava se formando em medicina, e naquela época, ele estava aprendendo sobre fé, e ele tinha uma perua panorama. Os poucos entenderão que era uma perua panorama. E a perua panorama dele, além de tudo, era velha. E além de ser velha, quebrava muito. E aí, é interessante que chegou um dia que ele estava alguma coisa assim, que ele estava super atrasado, alguma coisa, e a perua panorama quebrou. E ele saiu assim, e ele fez uma coisa que a gente está começando a fazer agora. Ele começou a falar com a perua panorama. E ele começou a falar não só com a perua panorama, mas com aquela situação. Ele falou, eu nunca mais vou viver essa situação na minha vida, em nome de Jesus. A partir de hoje eu mudo, o Senhor é comigo, o Senhor vai me abençoar, prosperar minha mão, sei lá o que ele orou. Sabe o que aconteceu na hora com aquela perua panorama? Nada. Mas a partir dali, a vida dele começou a mudar. A tal ponto que eu nem sei onde que ele está, mora em outro país, não sei do que ele vive, não está mais tão firme no Evangelho. Vai voltar em nome de Jesus.
Ele me falou que ele estava vendo umas crises, eu nem sei tudo. O fato é que aquela decisão de fé pôs algo em movimento na vida dele. E eu só estou olhando o que eu vi de longe, eu não sei todo o testemunho dele, mas eu vi o que aconteceu, eu sei uns pedaços. Porque eu já vi um monte de gente fazer coisas assim. Porque como nós já falamos, Jesus falava com as coisas, Jesus falava com a tempestade, como a Fúvia falou. Falava com o morto, como Jesus registra. Falou com a figueira que secou. Ele falava com coisas e com pessoas. Porque ele exercia autoridade sobre todas as coisas. Porque ele cria. Nós precisamos começar a fazer exercícios de fé. Eu estou feliz que muita gente, eu convidei aquele dia, levantou a mão, que já está orando contra a gripe, contra a febre, contra coisas pequenas, contra a indisposição estomacal. É legal isso, porque você começa a ver que a coisa é de verdade, a coisa funciona. Se você não sai correndo para pegar um remédio e você vai orar, você vai experimentar alguma coisa com Deus tremenda. Mas não vai largar, começa, desenvolve a fé como um grão de mostarda que vai crescer. Começa com algo que você dá conta de lutar. Porque lembra que não é fazer oração, é crer. E às vezes a gente foca tanto na oração que a gente não foca no Deus que a gente diz que está crendo. Então não é repetir as palavras, mas é crer no Deus da palavra. E quando a gente faz, a gente acessa em Deus. Muitos de nós aqui precisamos resolver questões financeiras, existem questões pesadas, outros têm questões familiares, outros têm questões de saúde. Cada um de nós temos algumas áreas. Então eu quero te encorajar a nós crescermos em fé diante de coisas que nos parecem um pouco maiores do que aquelas que nós experimentamos, porque o Senhor ele vai nos puxar para crescer na fé. E como é que nós vamos fazer isso? Guardando os seus mandamentos no nosso coração. Porque então vamos experimentar de uma outra maneira. Aquele que tem os meus mandamentos e os guarda, esse é o que me ama. E aquele que me ama será amado do meu Pai, e eu também o amarei e me manifestarei. Então o Senhor vai se manifestar na sua situação de finanças. O Senhor vai se manifestar na sua situação de saúde. O Senhor vai se manifestar na sua situação de dificuldade. Porque você dedica a Ele a sua oração. Você está fundamentado na palavra. Nós vamos nos tornar praticantes da palavra e não somente ouvintes. E o poder do Senhor vai nos transformar. E nós vamos ter a nossa mente transformada, como a palavra diz. Como é que nós transformamos a nossa mente? Renovação da nossa mente pela sua palavra. Não há outra maneira de transformar a mente. Senão nós estamos vivendo de acordo com o sistema do mundo. E eu quero convidar você a fazer isso com ousadia hoje, em nome de Jesus. Se você tem uma situação na sua vida que você quer hoje se indignar, isso acaba hoje em nome de Jesus. Eu quero te convidar para você ficar em pé aí, porque nós vamos orar juntos. Eu só quero que você fique de pé, glória a Deus, porque é o seguinte, quando você fica de pé, você vai falar, eu creio, eu me levanto contra essa situação em nome de Jesus, e nós vamos começar um movimento de fé, e nós vamos estabelecer a palavra do Senhor em nós. Então, primeira coisa que você vai fazer, você precisa pegar a palavra. Qual é a situação que você vive hoje? Eu posso ajudar quem precisar. Qual é o texto da Bíblia que tem provisão para você vencer? Não é fé na fé, não é pensamento positivo, não é uma decisão de alma. É algo fundamentado na palavra. O que a Bíblia diz acerca disso? Qual é a minha parte nisso? Porque o Senhor vai colocar uma parte para você. Se tiver que perdoar a gente, se tiver que acertar a vida, se tiver que se reorganizar. Então não é só, a gente só quer a parte boa. Nós vamos ver a parte boa se a gente fizer todo o processo, em nome de Jesus. Então quero te convidar a dizer o seguinte, aponta assim, assim, como se eu estivesse apontando para a situação. Diga assim, Senhor Deus, a partir de hoje, eu creio, eu decido crer, que esta situação vai parar na minha vida, em nome de Jesus, e para isso, eu vou fazer o que o Senhor disser que eu tenha que fazer, vou consertar o que eu preciso consertar, buscarei na tua palavra uma promessa que me garanta vitória nesta área da minha vida, e a partir deste momento moverei em fé na tua palavra até que esta situação acabe na minha vida, em nome de Jesus. Eu quero guardar no meu coração os teus mandamentos como uma expressão de amor ao Senhor, porque eu sei que se eu te amar desta maneira, o Senhor se revelará e se manifestará na minha vida, tanto na minha vida diária, quanto naquele dia da tua volta,
Louvado seja o nome do Senhor. Em nome de Jesus.